Nordeste Podcast. Hoje, Nordeste Podcast abre as portas para nutrição, para musculação, para fisiculturismo. Eu estou recebendo aqui com muito prazer Giga e Silvano. Giga, fisiculturista, personal. Silvano, nutricionista, também fisiculturista. Né? Tem uma história aqui legal e vão falar para a gente muitas dicas de alimentação, de treinamento. Giga, Silvano, prazer receber vocês aqui no Nordeste Podcast. Antes disso, para não esquecer, tem que dar o like aqui nos meninos, tem que tocar o sininho e tem que se inscrever no nosso canal. Vamos falar agora de nutrição e musculação. Simbora. Giga, você que já é mais antigo na amizade, né? Na amizade. Vamos conversar com o Giga aqui, falando da história dele. Giga, você estava me contando agora há pouco aqui, não é sua história, é a história da musculação que a gente vai falar, né? Falei até errado. Você estava me falando aqui que houve um fato inusitado, que Silvano estava... Você dá a deixa e Silvano complementa, você diz, eu quero que ele fale, Beto. É, exato, porque uma história contada só por uma pessoa, porque eu defendo muito a bandeira ainda do fisiculturismo, da musculação raiz, da essência da musculação, isso está perdido. A gente teve um grande feito esse final de semana, que pela primeira vez um brasileiro foi campeão na categoria Open de uma competição internacional. Aí eu tive a curiosidade de perguntar na academia aos professores, fulano, tu sabe alguma coisa da musculação? Sei não sei nem quem é esse cara. Eu disse, meu irmão, então o que esses caras estão fazendo aqui? Pô, esses caras não gostam de musculação. Porque tu jogava hockey, eu jogava. Então, o cara que gosta de hockey, ele sabe quem é o melhor jogador do mundo. Qual é a melhor seleção, não. Então eu vejo o que é a referência, cara de né? voleibol, eu disse, porra, fulano é o melhor jogador de voleibol, musculação. São referências que a gente busca. Isso me dói muito, isso me dói profundamente o cara não saber que o Brasil, pela primeira vez na vida, tinha Luiz Otávio, que foi daqui de Pernambuco, que foi pro Mr. Olímpia, mas nunca ganhou um Pro Show. Ele ganhou o quê? Em relação, vamos fazer uma equiparação com coisa que o pessoal conhece mais, que é o futebol. Seria a Copa do Mundo do futebol? O que seria isso? Não, a Copa Entendeu do que eu Mundo, tô vendo? vamos dizer que era a eliminatória para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo só não vão os 20 países melhores, 30, não sei. Nunca um brasileiro tinha entrado. Tinha um brasileiro chamado Luiz Otávio, sim, mas porque tinha ganho o Mr. Universo que qualificava. Nunca ganhou um Pro Show. Foi a primeira vez que o brasileiro ganhou um Pro Show, que foi agora, esse final de semana, com o Rafael Brandão, que é um fisiculturista brasileiro. Vamos para a Olimpíada, para o futebol não que é eliminatória, mas como se o cara da Olimpíada tivesse ganho um campeonato. Ele está qualificado entre os 20 melhores fisiculturistas do mundo para 2022 participar da maior competição do fisiculturismo mundial. Deixa eu botar esse microfone mais para perto, Guilherme. Vai aí mesmo, sai. Que é o Mr. Olímpia. Tá. Aí você chega na academia, velho, vai falar com os caras, ninguém sabe, ninguém viu, aí eu fico puto. O aluno pode até não saber, mas o professor, então, o personal tem que... Gosta, até se não fica com raiva, não, mas hoje a musculação tem não sei o que, para mim não tem. Para mim a musculação é a essência, é o que eu faço, o que eu treino, o que eu aprendi com ele. Eu não aprendi com outra pessoa não. Porra, aqui tá um cara que Deus me deu a oportunidade de estar hoje, um cara que é meu ídolo, porra, que eu jamais pensaria em sentar com um cara que me ensinou tudo. É verdade, Giga, é verdade, ele sabe disso. Giga falou muito para mim que você é referência, você tá aqui porque Giga... Beto, esse cara é referência. Beto, esse cara sabe muito. Esse cara sabe tudo de nutrição. Então, Silvano tá aqui não é porque é amigo de Giga. Não. Porque amigo Giga tem muitos. Se ele tá aqui é porque ele é uma referência abalizada por um cara, né? E a proporção é essa, de eu estar com um cara que eu sou fã do trabalho, de ele ter me botado nesse esporte. Eu sou muito grato e eu digo, porra, tem que lembrar da gente, porque as pessoas fazem de conta que não conhecem a gente, sabe? As pessoas mais jovens meio que viram a cara. Sei. Porra, quem não conhece Marreta não sabe o que é musculação, velho. Marreta, ele contou a história lá, por isso que eu quero que ele conte. Se não fosse Marreta... Que história é essa? De como surgiu a musculação com o pessoal mais riquinho. Então, peraí. Silvano agora vai dizer como surgiu a musculação para pessoas que têm um poder aquisitivo maior, né? Eu não diria a você assim que
como surgiu a musculação. Porque a caminho que ela musculação trilhou, de né? Pernambuco Sim. vem bem lá atrás. Vem com o próprio João Leal, vem com Tibi, vem com Carmelo de Castro, vem com Jorge Amauri, Edmilson Xavier, que foram atletas campeões brasileiros. Então, mas encurtando isso, vamos botar ali a Academia de Carmelo de Castro, que era uma academia até um tanto quanto folclore. Quem passava ali pela Rua da Aurora via aquela academia com os homens super musculosos, então aquilo chamava muito a atenção. Ali sim era uma academia raiz, e como eu sempre digo que a musculação, na verdade, essa musculação raiz, ela começou na periferia. Então a periferia tinha essas academias que, com a evolução, veio para os bairros mais nobres. Então, naquela época, 1970, 1975, então muitos burgueses viam aquilo ali e queriam ficar achavam muito legal aquele corpo musculoso. Até então, um pouco marginalizado. Marginalizado, exatamente. Não é isso? E aí, como eu falei para você, era uma coisa de periferia pela questão da classe social. Então, quando você via ali tinha muita classe social baixa, não era um nível como você encontra hoje, essas academias de bairro, que são conhecidas, por exemplo, lá fora, como health fitness. Essas academias de periferia, a própria musculação raiz, era conhecida como gym, de ginásio, entendeu? Então, começou por ali mesmo, pela Redondeza, depois houve essas infiltrações de burgueses indo lá na academia treinar e achavam legal. Então, eles traziam para um bairro um estilo de físico diferente, aquele cara musculoso, mas com a estética, entendeu? Então, a partir daí foi que eu posso dizer assim, que esse tipo de academia se divide antes e depois do próprio Valdemir, o Marreta. Marreta foi o cara que trouxe isso para os bairros. De um poder aquisitivo maior, de um poder trouxe essa aquisitivo cultura melhor. que estava enraizada. Ele, como um garoto que morava no Espinheiro, vinha de uma família boa, que o pai dele tinha uma empresa, uma indústria de bolinhos de goma lá em Camaragibe. Então, tinha um poder aquisitivo bom. E ele gostava disso. Não só gostava, como ele investia. Então, naquela época, muito diferente de hoje, nós não tínhamos computadores, não tínhamos rede social, essas redes sociais. Então, as fontes de conhecimento da gente eram revistas. E Marreta, e como os outros antes dele, tinham essas revistas, que eram revistas caras, que hoje em dia praticamente você não encontra mais devido a estar já obsoleto isso aí, essas coisas de revista, né? Então, eu sempre digo isso, que a musculação, ela se divide antes e depois de Marreta. Então, essas coisas básicas assim, 3 séries de 10, 3 séries de 15, isso foi criado lá com Marreta e aquela equipe dele. Eu digo assim que foi também os dissidentes da Academia de Marreta, ou da Academia de Carmelo de Castro. Carmelo de Castro foi uma inspiração para muitos também, mas era um cara que não tinha assim, uma cultura muito boa, mas foi um ótimo atleta, um excelente atleta naquela época. Foi várias vezes Mister Brasil. Não, e na época não era só um bom atleta. Ele tinha eu sabia que era Carmelo. Exato. E eu não era da turma de fisiculturismo, eu não fazia musculação. Exato. Mas todo mundo sabia quem era Carmelo. Porque poucas pessoas. Poucas pessoas têm aquele físico. E mesmo quem era Carmelo virou meio que um folclore de Recife. Todo mundo conhece. Sim, uma referência. Vereador, ele pronto, no carro, falou melhor. Não folclore, ele é uma referência. Mostrando os músculos, eu me lembro disso. Acho que talvez assim, saísse na televisão, quando ele fosse campeão, alguma coisa. Então, ele assim. Levava os meninos pra televisão, ele passou a ser muito conhecido. Né? Mostrava você, Marcelo Caldas. E sempre era Carmelo. E você foi aluno dele. Não, ele mostrava, participava do campeonato. Aí ele. Fechou. Então ele era fechou, entendi. Não é que você era aluno, mas era que
vocês tinham uma ligação com ele de A gente federativo. tinha para competição, tinha que se pesar. Vocês eram federativos. Dele. Entendi. Então era o cara a referência. E assim, eu acho que é um cara que também a gente deve todo o respeito do mundo. Ele, João Leal. Na época dele, o que ele fazia... Porra, o cara ser campeão brasileiro do Nordeste. Ainda tem isso. O Nordeste, velho, toda vez que o cara pender, ele vai pender pro Sul. Você foi jogador comigo a vida toda. Eu tava dizendo, a gente se conhece há 44 anos, né, Beto? A gente jogou, a gente sentia isso no sotaque, no que a gente falava, nas competições que ia. A gente jogou tudo que podia jogar, porra. E a gente sempre viu, porra, e você também que foi atleta de alto rendimento sabe que nordestino é o quê? É o cara que não tem cultura, é o cara que fala errado, é que o sotaque da gente é feio, que a voz é feia. Esse tipo de preconceito, principalmente porque a questão socioeconômica da região, você não tinha... O atleta aqui no Nordeste não tinha lá grandes patrocínios, não tinha grandes injeção de dinheiro. Como hoje existe no futebol. Exato. Que os times do Sul recebem... vários atletas saíam daqui do 10 vezes mais Norte do que e os Nordeste times para ir lá para o Sul. Né? Na época da gente já acontecia isso, no hockey. Contratava o time do Sul, contratava. Aquele time porque levou o português e o esporte que era. O Sertãozinho também, quando foi campeão, começou a ser campeão, foi tudo pegou um time do português pronto e levou. Isso é muito antigo e hoje continua essa diferença. Mas vamos sair dessa musculação da época de Carmelo e vamos chegar para a musculação de hoje. Né? Para a gente trazer isso para hoje, que ela foi evoluindo, e hoje a gente tem academia em tudo. Hoje o médico não prescrevia atividade física, o médico prescrevia remédio. Então assim, houve uma evolução, houve um respeito maior da profissão. Nutricionismo, a nutricionista, a mesma coisa. Isso. Não valorizava, não se dava o valor que se dá hoje para o nutricionista, para o educador físico, personal, para o cara que está ali à frente que antigamente tinha até o professor, né? Era Bianot, né? Que Bianot dizia, quem não quer estudar, quem quer estudar faz medicina. Quem não quer estudar faz educação física. Não era esse o lema dele? Eu batendo papo com o Silvano, que ele vai de vez em quando vai pra casa tomar esse chá dele aí. Aí ele dizendo, porra, a minha faculdade era o seguinte, Beto, a educação física era dividida em duas coisas. Quem não queria porra nenhuma e quem era atleta. Eu e Silvano a gente era atleta. Hoje não, qualquer pessoa está fazendo educação física. O cara nunca fez um esporte na vida e diz, não é massa, você personal, ó, massa. O cara vai ganhar dinheiro, vai ficar rico. Rede social tem uns aí que vende cada coisa que porque eu não quero falar. Rede social... Não fique rico e não passe etapas. Porque ele quer dizer o seguinte... Ficar milionário prescrevendo o treino de musculação e nunca treinou na vida. Porque quando você faz o bacharelado, você está ali trabalhando para ser um profissional daquela área. Então, seria muito proveitoso que ele tivesse uma experiência também, a prática daquele desporto. Isso aí iria jogar lá para cima não só a confiança no profissional, né? Ter uma bagagem de atleta, ter uma bagagem, uma experiência. Isso aí conta muito. Eu achei muito interessante, um dia eu olhando os Instagrams da vida, vi um professor de um pós-graduação, que hoje é um dos doutores, vamos dizer assim, de nome na musculação. Então, ele disse que o segundo PhD dele foi uma preparação que ele fez para um campeonato. Ele julgou aquilo ali como sendo um grande aprendizado da vida dele. E olha que esse cara é uma referência na musculação. Talvez o melhor profissional em treinamento de musculação. Eu entendi, eu só não vou concordar. Que eu acho que se o cara também for dedicado, ele termina aprendendo, claro. Estudioso, tudo. Tanto é que eu acho que o cara ser engenheiro, ele não precisa primeiro ser pedreiro. É mais ou menos nisso que eu tô entendendo. Eu acho que como que diz assim, pro cara comentar... Mas a bagagem de um pedreiro iria ajudar ele também. Mas normalmente o engenheiro não é pedreiro. Não é pedreiro. Mas às vezes o mestre é muito melhor do que o engenheiro que sai da faculdade. Né? Às vezes, sim. Às vezes, são particularidades. Mas eu acho que no esporte
não há teoria sem prática. Eu não conheço nenhum teórico. Sim, mas o que eu estou foi dizendo um cara é que o top. cara, vamos supor, vou dizer mais ou menos o que eu estou querendo dizer assim. O cara pode ser um grande jogador de hóquei e estudar para educação física e ser um mau treinador. Exato, pode. E o cara pode nunca ter estudado Com e ser um bom certeza. treinador. Treinador. Então assim, a gente não vai ter um... Ou o atleta é o dom, é a dedicação. Às vezes o cara não é nem tão bom e se dedica muito. Às vezes o cara tem um dom, nem se dedica tanto e é Tanto, bom. é. A Mas mesma até coisa na no- profissão, né? Tá, mas até nos dias de hoje, Beto, se você for ver vôlei, basquete, todos foram aí jogadores. Podem ter formação e educação física depois. Quem é uma referência? Bernardinho. Por que será que Bernardinho se tornou o melhor treinador do mundo? Porque ele era banco de William. Ele aprendeu tudo de olhar no banco, mas ele sempre foi um grande atleta. Ele só não teve feito a gente, bateu na trave porque pensava que era brasileiro, porque sempre se tinha. Então ele se tornou um profissional muito bom. Mas eu não acredito que existe no desporto, feito, vamos dizer, bem prático, na musculação, o cara que não treina e executa. O cara chegar lá e dizer na musculação, feito eu vejo um monte, meu irmão mesmo, depois de 10 anos, voltou para a academia, aí olhou para mim e disse, "Guia, cadê os caras fortes? Os professores são esses?" Aí eu fiquei até com vergonha, eu disse, meu irmão, é isso. Os caras não treinam não, é, diga. Eu disse, só sou escondido, porque eu estou vendo não. Então, essa essência os caras deixaram de ter. E musculação, e hoje é dito por qualquer profissional, o neuromuscular, que é a musculação, não é mais, você falou de médico, não é mais opção, não é obrigação, porque essa sarcopenia, a perda da massa muscular, tem que fazer musculação e musculação raiz. Né? Porque bíceps é bíceps, costa é costa, ombro, peito, não invente não. E o que é que estão inventando? Tudo. Aí eu vou chorar. Se tu Mas eu perguntar, preciso aprender, eu preciso passa, saber Tu pega. o que é que está certo e o que é que está errado. Não estou falando que está certo e está errado. Eu tô O dizendo que é que estão a deixando de fazer? Não, inventaram muita coisa. Eu estou dizendo que a musculação raiz, se você for, essa 3 de 10 até hoje, né? Então isso aí é comprovado que dá resultado. Não é só olhar para o corpo. O que é quem 3 de faz. 10? Não, 3 séries, Sim, 10 mas repetições para o bíceps. 3 séries, vamos lá. A gente tá... Pronto, vamos dizer, eu vou treinar peito. Então eu vou fazer 3, 4 exercícios para aquela musculatura, 3 de 10 em cada série. A gente vai fazer 10 exercícios 3 vezes. Eu vou fazer 3 séries de 10 repetições, ou de Tá. 8 ou de 6. 10 foi uma coisa até que o Valdemar Guimarães disse que quem criou foi o brasileiro. Porque não é 10, é 11, é 12, é até a falha, né? Mas o brasileiro, ele se limita a isso. Se tu disser ao aluno que é 3 de 10, ele tem força para fazer 12, mas quando chegar a 10, ele para. Talvez seja mais ou menos assim. Tempos atrás, 3 de 10, porque não existia toda essa conotação científica em cima de hipertrofia, então 3 de 10 era aquele número aproximado que o músculo se exauria com tantas repetições e você teria que colocar um peso de acordo com um teste feito antes de repetições máximas. Então ali você tinha uma noção de que daria para fazer 3 séries de 10 repetições. Mas isso hoje a gente sabe que é grotesco. Então é como se a conotação que antigamente usava, 15 repetições é para usar mais para definição. 3 de 8, 3 de 10 é mais para hipertrofia. Hoje se sabe que não é isso. Você pode hipertrofiar usando altas repetições, entendeu? Talvez a grande questão aí seja a alimentação. Perfeito. A alimentação é que faz toda essa modelagem de hipertrofia e definição. Tanto é que existem os termos bulk, que é a parte do crescimento, e o cutting, que é onde você faz a preparação para o campeonato, que é a parte da definição. Entendeu? Olha lá, falando mais popularmente, eu tinha a concepção de que, na minha época era assim, né? Se eu fizesse devagar e muito peso, eu ia crescer. E se eu fizesse rápido, com menos peso... ia definir o corpo. Secava. Não é isso? Aí se usou um bom tempo isso aí. O lado nutricionista de Silvano tá falando, então, o nutricionista surgiu. Surgiu exatamente, agora. Porque
Que alimentação é essa, Silvano? É isso que eu ia lhe perguntar. Você vai continuar falando. Deixa eu fazer só um porém antes dele terminar isso. Não surgiu. Aí quando eu digo que Silvano está à frente de todo mundo, aí o pessoal, diga. Não é porque meu amigo não, é porque ele simplesmente está. Porque ele botou um shape de 3% de gordura e bota em 25 anos atrás. Não, mas ninguém tinha nada e você já conseguia porque você gostava. Você se tornou nutricionista, mas você volta para a bagagem. Tem a bagagem de atleta. Você tem que ler, né? Conhecimento. Né? Então não foi uma coisa empírica, Silvano, não. O cara já vinha, cada competição que ele participava, ele já vinha diferente. O cara entrou na primeira competição, o menino, que Carmelo disse, esse atleta foi preparado nos Estados Unidos e a gente teve uma vibração, porque ele trouxe um shape revolucionário para a época. O cara vinha, feito ele disse, essa musculação de Edmilson, uns caras que já tinham uma genética muito boa, mas ninguém tinha entrado como o Silvano entrou. Silvano revolucionou a musculação. Ele subiu no palco de uma maneira que ninguém nunca tinha visto uma definição daquela. Então você bota isso há 25 anos atrás. Aí quando eu vou falar, Silvano é melhor. Simplesmente é. Porque o que é? É prática, velho. Eu agradeço. Amizade da porra, né, Silvano? Meu fã. Mas eu sou realmente porque as pessoas deixaram, Beto, o passado é esquecido. Isso me irrita, sabe? O passado da musculação foi esquecido. O passado foi fulano, marreta. Quem é marreta? Se o cara disser a mim quem é marreta, eu vou dizer da musculação. Eu não sei quem é marreta não sei quem é Silvano não. Então, ou tu tá se fazendo de doido, ou tu nunca visse a musculação em Pernambuco. Por isso que eu disse, é importante resgatar esse início. A gente não é melhor do que ninguém, não. Jorge Careca, Marcelão, tudo a gente nunca. A gente trouxe. Começou pela gente. Sim, a gente trouxe. Aí eu tô chegando agora, como eu disse, aí a gente saiu é isso que eu tô dizendo. Aí vim agora e chegou que não tinha nessa época esse negócio de nutrição, de personal. Não tinha isso. Revistas, né? Somente. Mas não tem como hoje, não tem o estudo, não tem. Vocês tinham, mas hoje em dia o foco é muito maior. Hoje em dia, assim. É como eu disse, o médico prescreve. Então a gente evoluiu até na aceitação do nutricionista, do personal, do educador físico. Então essas profissões foram valorizadas. Não é isso? Aí eu estou chegando nesse tempo agora e estou perguntando. Eu tinha essa concepção de muita atividade física, de pouca para peso, para ganhar. Aí você vem para mim dizer, não, Beto, beleza, isso aí era na concepção, estou falando lá atrás, mas agora, certo? Agora, o que foi, essa é a minha pergunta, o que foi que mudou? A gente está aqui agora, a gente está hoje. O que foi que mudou na nutrição, no fisiculturismo, nos tempos atuais, que a gente pode levar para quem está em casa, para ter essa visão? Visão básica é que atleta é saúde, certo? Então, você, teoricamente, basicamente, você tem que usar os quatro macronutrientes, como proteína, carboidrato, os lipídios e a água. Isso aí você tem que fazer uma coisa balanceada. Então, existe esse termo, eu vou fazer uma dieta balanceada, que é jogar esses macronutrientes em cada etapa de uma preparação, entendeu? Então, ao período de ganho de massa muscular, onde se faz uma ingestão muito grande, não só de proteína, mas também de carboidratos. Mas isso, com o passar dos anos, a gente viu que houve algumas modulações. Então, uma coisa que era demonizada e ultimamente está se usando muito, a gordura. Mas que tipo de gordura? Sim, que tipo de gordura? Algumas gorduras são importantíssimas e são essenciais à saúde. Vamos se basear aqui também em saúde, porque a saúde está no atleta também, entendeu? Agora, levando mais a fundo, então a gente tira um pouco esse conceito de saúde e rendimento. Então, o rendimento, talvez você não consiga levar muita saúde quando você se dedica tanto àquele desporto. Com vários perigos. Você pode. É um caminho com duas entradas. Alto rendimento e saúde não combinam. Alto rendimento é a direita, saúde é a esquerda. É a esquerda. Ser bem mais claro nisso. E o atleta de alto rendimento não é saudável. Muita gente chega no consultório com essa coisa de que
eu vou querer emagrecer me alimentando para a saúde. Eu digo, olha, é bem parecido, mas tem umas diferenças aí. Nem tudo que é saudável se usa para um atleta. Vou dar um exemplo. Um copo de suco de laranja. Então você tem ali um carboidrato simples, que é a frutose. O livro de bioquímica está lá. Frutose, carboidrato simples. Seja sintética ou não, ou vindo da fruta. Mas é carboidrato simples. Então, fisiculturista não usa suco. Entendeu? Mas em outros esportes se usa suco. Eu venho do atletismo também, e nutricionistas daquela época prescreviam sucos. E não estava errado. Mas eu costumo dizer que o fisiculturismo é aquele esporte bem diferente. Se você pegar 5 atletas top de linha, vamos dizer assim, um saltador de distância, um nadador de 200 metros peito, um jogador de futebol, um fisiculturista e um lançador de dardo. Então veja que são todos atletas, todos teriam um corpo de atleta, mas eu pegando o fisiculturista, se colocassem todos eles de calção, com certeza se eu pedisse, me diga qual desses atletas é o fisiculturista. Ninguém errava. Ninguém errava. Perfeito. Exato. Por quê? Porque o shape do fisiculturista depende de outros fatores como hormônios. Entendeu? Então tem que enfatizar muito nisso aí. Então a dieta do fisiculturista tem que ter algo que faça com que carreie tua secreção de hormônio também. Então se sabe que tem alguns alimentos que são melhores para secretar esses carreadores de hormônio. Colesterol. Então muito se sabe a relação de colesterol com hipertrofia, com testosterona. Entendeu? Então, a gordura passou a fazer parte de muita dieta de atleta. Qual é essa gordura que a gente pode consumir e que seria considerada uma gordura boa? Olha, você pode usar a gordura saturada, que é uma gordura muito condenada, mas deixa eu perguntar assim, mas é uma gordura que, sabendo usar, ela vai ser muito saudável. Bacon. Sim, se você pega o bacon... Que antigamente era muito condenado. Era, e antigamente... O bacon né? Exatamente. Era bom, e hoje também é bom. O problema é que hoje, a questão da industrialização, hoje o bacon, quando você pega ele, já passou por um processo industrial. E ali não tem 100% de bacon, ali tem 90%. 10% a indústria já pegou para botar algumas substâncias ali, que já tirou aquela essência boa. Hoje, eu costumo dizer que nossa alimentação não se compara com a alimentação de 70 anos atrás, a alimentação que seus avós consumiam. Aquilo sim era alimento. Então, se fala que depois da Segunda Grande Guerra Mundial, mais de 60 mil produtos químicos foi cair na indústria alimentícia. Então, hoje, as crianças estão comendo, não é mais alimento, estão comendo produtos alimentícios que são perigosíssimos. E os pais não estão enxergando isso, entendeu? Então, a dieta do atleta, do fisiculturista, tem que ser uma dieta muito bem elaborada. Há períodos que eles comem coisas que não são tão saudáveis, mas tem período que o alimento saudável vai fazer com certeza com que ele melhore a performance também, entendeu? Então, e também não existe só um caminho de se chegar a Roma. Você pode ir por vários caminhos, entendeu? Então, você vai ver, tem gente se preparando de vários jeitos, de várias formas de dieta. A gente está chegando aqui no fim da primeira parte, tem a segunda parte. Eu queria saber as redes sociais de vocês, para que quem está em casa aqui quisesse saber um pouco mais de nutrição, um pouco mais de fisiculturismo, um pouco mais de... Quer um personal, quer um nutricionista. Pronto. Meu Instagram, Silvano Brito _Nutri. Silvano Brito _Nutri. Está escrito aqui embaixo. Isso. Guilherme. Giga. Giga
Ponto personal. Giga.personal. Tá vendo? Segue aí, anota aí, vai aparecer aqui embaixo. Quem quiser encontrar Giga, ele não tá muito aí na rede social, mas ele tá. Eu só não sei o nome. Sim, não tá muito ligado em divulgar a rede social dele, mas ele tá muito ligado no que se tem que fazer para ficar grande, para ficar com saúde, para ficar com um físico legal. Procura Giga Personal e para nutrição procura Silvano Brito _Nutri. Silvano Brito _Nutri. Nordeste Podcast. Fica com a gente, vem a segunda parte aí vem mais conteúdo aí de nutrição e de musculação. Toca o sininho, dá o like, segue a gente, segue nas redes sociais também. Nordeste Podcast. É Nordeste Podcast, é Nordeste Podcast, é Nordeste Podcast, é Nordeste Podcast, é Nordeste Podcast. É Nordeste Podcast.